Saudação de paz, meus guerreiros. Aqui mais um rápido estudo. Outrora, ou em outra oportunidade, eu apliquei um estudo em Romanos 8, versículo 26 e 27, destacando ali dois termos, né? Hiperturgicano e também o verbo enturgicano, que é interceder, né? Um apontando para interceder e o outro também sendo substantivado ali, mostrando que todo aquele que usava essa expressão enturgicano ou hiperturgicano diante da sua variedade era para alguém de autoridade. O que eu estava falando, todo aquele que intercedia, que é a expressão enturgicano ou em sua variedade, era um cidadão, observa isso, era um cidadão, era um cidadão, era um embaixador também, ou outra pessoa do tipo que ia, o embaixador no caso, que ia até o rei, um cidadão que ia até um determinado magistrado com um pedido oficial. Então essa expressão, geralmente, dentro da própria cultura grega, tanto eclesiástica, né, tanto grego ali naquela época, tanto também no grego clássico, mais para frente, era usado assim. O próprio Plutarco também usa essa expressão enturgicana, mostrando que era alguém que sabia que só pediria ou só intercedia, porque não era um qualquer pedido, a alguém de autoridade. Esse cidadão ia até um magistrado, né? É o embaixador, ia até o seu rei ou teu servo, e até um determinado senhor pedir, interceder por algo. Isso eu destaquei. E a segunda também importância dessa palavra é que quem pedia sabia que seria respondido. Quem pedia sabia que não seria rejeitado o seu pedido e que tinha certeza que o seu pedido, o seu interceder por algo que ele estava intercedendo, com certeza teria sucesso. Com certeza a autoridade que o cidadão, o embaixador, dentro do próprio texto bíblico, o servo que estava pedindo, ou a pessoa, o ser que estava pedindo, com certeza seria ouvido. Então, no versículo 26 e 27, essa é a mentalidade de Paulo. Paulo sabe que todo aquele, Paulo principalmente entendendo da gramática grega, da cultura grega, do costume grega, entendendo de tudo isso, ele sabia que só quem usava essa expressão é alguém que ia diante de uma autoridade. No versículo 26 ou 27, ele sabe que o Espírito Santo, ele sendo também o próprio Deus, ele vai até essa autoridade e intercede por nós. E Paulo não somente sabe disso, mas sabe também que aquele cidadão ou aquele ser que usava essa expressão, que fazia essa intercessão, ele com certeza teria um resultado bom. Ele com certeza seria ouvido e atendido. Ele com certeza, a autoridade que estava ouvindo essa intercessão e adquirindo essa intercessão, com certeza ela seria respondida, com certeza a intercessão dela não seria rejeitada. E a terceira também importância dessa palavra é que o determinado ser que estava envolvido dentro dessa intercessão, com certeza ele seria atingido, com certeza ele seria a intercessão de quem estava intercedendo por ele ia pegar ele. A autoridade tinha poder de resolver esse problema e com certeza aquele que estava envolvido diante dessa intercessão seria atingido.
Então, apenas trazendo esse ponto introdutório, aqui está o próprio Romanos 8, versículo 34. Observa que é o mesmo capítulo, eu estava falando do 26 e do 27, e aqui é o 34, versículo 34 desse mesmo capítulo de Romanos, que Paulo sabe que não somente o Espírito Santo, quando o crente está fraco, quando o servo de Deus está fraco, não somente o Espírito Santo intercede, mas também o próprio Cristo Jesus. No versículo 34, mais à frente, ou seja, 7 versículos ali mais à frente, ele fala, o próprio Paulo fala, e também Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que está assentado à destra de Deus, que intercede por todos nós, que é Ros e enturgicane, olha um determinado vocábulo, enturgicane, hiperrimon, a saber que rimon aqui é por todos nós, e eu vou destacar também a determinada preposição hip. Também coloquei Hebreus capítulo 7, que é aquele famoso versículo que está tratando ali do sumo sacerdote, que ali agora é Cristo Jesus, que fez o seu grande sacrifício, derramou o seu grande sangue ali também, sendo o cordeiro, depositou o grande sangue no propiciatório ali espiritual, sendo agora o sumo sacerdote entre todos, não precisando de mais nenhum sacrifício. Então o versículo 25 desse capítulo 7 de Hebreus é aquele que fala que Cristo, ele salva definitivamente todos aqueles que se aproximam de Deus. Cristo intercede por eles. Mais uma vez, a determinada expressão enturnicane, ripe auton. Por quê? Porque auton aqui é a determinada o pronome da terceira pessoa, do plural, para eles. Observa que só está dentro dessa intercessão, deixa eu colocar aqui para vocês, só está dentro dessa intercessão quem, irmão Gil, está dentro dessa intercessão? Aqueles que se aproximam, de Deus. Entendeu? Quem se aproxima de Deus, o próprio versículo 25 está dando a própria resposta. Quem se aproxima de Deus, Cristo definitivamente é poderoso para salvar e intercede por eles. Entendeu? Outra função que eu quero destacar é essa função aqui da preposição, que se encontra tanto no versículo 34 de Romanos 8 e também se encontra tanto no versículo 25 de Hebreus capítulo 7. E essa preposição, ela pode ser tanto usada para acima de, sobre, entendeu? E pode ser usada também além de. Porém aqui, quem estuda sabe que é quando essa preposição ela se encontra no caso acusativo, sendo ali o objeto direto. Porém, também essa própria preposição ela pode se encontrar no caso genitivo, sendo como, irmão Gildo? Sendo o caso de, ou a favor. Olha como é que já muda também. A favor de. Por isso, aqui no versículo 34, quando fala o Espírito Santo intercede por todos nós, quando a determinada preposição ela se encontra nesse caso aqui, é o que chama também, que está mostrando o benefício e também a substituição. Quando você vê o versículo, Cristo morreu por nós no Calvário, porque era para eu morrer, e porém Cristo me substituiu. E a determinada expressão ripe está diante da preposição voltada para o caso genitivo, ou seja, nós foi tanto beneficiado por Cristo que intercede por nós diante desse texto. E no 25 de Hebreus capítulo 7 também nós estamos sendo beneficiados por esse mesmo Cristo que é o sumo sacerdote, que intercede por nós.
um grande benefício. Lembrando que quando essa expressão está no caso genitivo, mostra a expressão a causa ou o favor que Cristo ou determinado ser está fazendo para com o outro diante da sua intercessão. E para terminar, o grande versículo também, que é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que é um versículo chave. Olha o que eu trouxe aqui, meus irmãos, nesse rápido estudo. Eu mostrei que no capítulo 8, tanto o Espírito intercede, quanto também o próprio Cristo Jesus. Reforcei em Hebreus capítulo 7, versículo 25, que Cristo Jesus, ele continua intercedendo. No 8, o Espírito Santo dentro de nós, na terra. No versículo 34 desse mesmo capítulo, o Cristo na direita de Deus o Pai no céu, intercedendo por nós. E o 2, o capítulo 2, versículo 1 de 1 carta a Timóteo, é o famoso versículo que Paulo pede. Olha, Paulo convoca, Paulo clama, admoesta, exorta, solicita, que é o famoso versículo, para calor próton panto, poiestai desses proselcais. Aí o determinado vocábulo enteuxes, eucaristias, lembra, ripepanto antropo. Qual versículo é esse? Que Paulo pede, a expressão aqui é paracalo do verbo parakaleu, parakaleu. O que é isso? Isso é pedir. Isso é pedir. Pedir. Isso é clamar. Clamar. É admoestar. É exortar. Isso é solicitar. Solicitar. Ele solicita primeiro, a expressão aqui, próton, só o pastor, só a irmã do círculo de oração, só o determinado jovem, só quem está na frente ali do trabalho, só quem se apresenta. Não, todos. Ele suplica, ele pede, ele clama. Para quê? Puestai. Esse vocábulo ele é tremendo. Por quê? Porque é o construir, deixar fazer, deixar nascer dentro de ti, deixar gerar. Paulo pede, suplica, clama, solicita, admoesta, que possa deixar gerar, que possa deixar nascer, que eles possam fazer, deixar construir dentro de ti a súplica, a súplica, a oração, que é o determinado vocábulo proseuxas, ou proseuxas, a determinada oração, que eles possam suplicar, e esse suplicar é dentro da necessidade, suplicar e deixar nascer também dentro deles a própria oração. E não somente isso, meus irmãos, mas olha o determinado vocábulo também, enteuxes, na verdade, do determinado termo que eu sempre venho falando aí, entugicando, que é interceder. Olha, para terminar, Paulo está falando que também possa nascer dentro de vós, que também possa deixar construir dentro de vós, que também pode deixar gerar dentro de vós, que também possa deixar ser construído dentro de vós, brotar dentro de vós, o suplicar, a oração e o interceder. Lembrando, meus irmãos, que quem usa essa expressão e quem intercede, só intercede a uma autoridade. Lembrando que quem ia diante dessa autoridade era para interceder, para pedir algo tremendo. E a terceira coisa também que temos que lembrar, que a pessoa ou servo, o elemento que estava dentro dessa intercessão, a qual o ser e até uma autoridade pedir por ela, interceder por ela, com certeza ela seria abençoada, com certeza ela teria sucesso. E ele fala, ações de graça dai, Eucaristia,
Olha aqui, hiper, pantotrópico, mais uma vez hiper, que aqui se encontra a preposição no caso genitivo. Você vai estar fazendo um favor por essa pessoa, que ali no versículo 2 em diante é os governos, homens, né? No primeiro versículo ele é sobre os homens, não importa qual homem seja, mas faça o que a Bíblia nos ordena. Pede por ela, intercede por essa pessoa. Você vai estar fazendo tanto um favor, quanto também você vai estar beneficiando o homem, o antropos, ou seja quem for o servo, seja quem for que vai estar dentro do teu interceder. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vosso coração. Interceda, clama, vai diante da autoridade, porque esse termo era usado, era voltado, era direcionado à maior autoridade que poderia ter e que poderia resolver e atender, não rejeitar essa grande intercessão. Amém.